Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer uma revisão hoje para fazer atividades que está no Google Forms, que eu estou mandando junto com o link desta aula, tá? Então, prestem atenção que a gente vai rever os assuntos que a gente já reviu durante essas últimas semanas para poder fazer essas atividades. Bom, nós revimos então as preposições, né, que são palavras que são invariáveis, que ligam duas outras palavras, estabelecendo uma relação entre elas. Então, temos aqui as preposições a, ante, após e até, com e contra, de e desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Nós também temos as locuções prepositivas, que são um conjunto de duas ou mais palavras que têm o valor de preposição. Além de, antes de, acerca de, acima de, à custa de, a respeito de, a fim de, ao lado de, ao redor de, apesar de, a respeito de, às voltas com, de cima de, dentro de, depois de, diante de, embaixo de, em cima de, em lugar de, em vez de, junto a, junto de, para com, perto de, por baixo de, por cima de, por entre e por trás de, enfim. Bom, aqui nós temos uma listinha boa. Então, bora estudar, tá? Outro assunto que nós estudamos também, revimos, foram os numerais. Os numerais, eles são palavras que podem dar ideia de número, né? Indicando quantidade, ordem, multiplicação e divisão. E qual é a classificação? Quais são as classificações? São 4, né? O numeral ele pode ser cardinal, quando ele indicar quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000, 8.000, 1 milhão, quantidade. Multiplicativos, quando ele indicar multiplicação, dobro, triplo, quádruplo, enfim. Ordinal, quando ele indicar uma ordem, né, em que algum ser ocupa em uma determinada série. Então, numa corrida, a pessoa pode chegar em primeiro, segundo, terceiro, né, quarto, quinto. As séries escolares, né, também são usados os números ordinais, os andares de um prédio, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto andar. Bom, e os numerais fracionários, que indicam uma parte, né, uma divisão, uma fração. Então, 1/3, meio, metade, tá? Um dozeavos, enfim, então é uma fração. Bom, então, anotem aí essas classificações, é muito importante vocês lembrarem disso. Na atividade tem um exercício que vai pedir justamente a classificação. Bom, nós também trabalhamos frase e oração. Então, relembrando, frase, ela pode conter ou não verbo. Toda frase deve começar com letra maiúscula e terminar com uma pontuação, seja ponto final, ponto de interrogação ou exclamação. A frase, ela é um enunciado que faz sentido completo dentro de uma situação de comunicação. Então, como assim? Ela tem que transmitir uma mensagem, tá? Eu não posso simplesmente, de forma desorganizada, aleatória, escrever as palavras. A gente tem que seguir uma ordem para que tenha uma lógica e que seja transmitida essa mensagem, que a pessoa que vai ler consiga entender, ou a pessoa que vai ouvir também consiga compreender, tá? Então, frase, vocês sabem, pode ter ou não verbo. A oração, ela também é uma frase, porém ela contém verbo e ela pode ser uma frase ou uma parte da frase também. A gente já viu isso nas aulas passadas. Então, só relembrando então, a frase pode ter ou não verbo. Oração é uma frase ou uma parte de uma frase que contém verbo, tá? Então, na atividade, vai ter uma questão em que vão ter frases e vocês vão ter que marcar
se ela é apenas frase e se ela é oração, tá? Então, se ela for apenas frase, marca a frase. Se ela for oração, clica em oração. Bom, e o sujeito e o predicado? O sujeito, vocês já sabem que é o termo sobre o qual se declara algo. E o predicado é o termo que informa algo sobre o sujeito. É no predicado que fica o verbo da oração. Como eu encontro o sujeito? Primeiro, eu encontro o verbo. Encontrei o verbo da oração, eu pergunto ao verbo quem? A resposta sempre será o sujeito e o que sobrou da oração é o predicado, inclusive o verbo, tá? Então, na atividade que eu coloquei aí, eu dei uma tirinha. Prestem bastante atenção, porque a tirinha, ela faz uma brincadeira com a questão do sujeito, tá? Porque ela tem o intuito de gerar uma crítica através do humor. Então, prestem atenção, porque eu quero saber de verdade, gramaticalmente, quem é o sujeito da ação, tá? Porque na tirinha é falado, a menina pergunta, né, a personagem pergunta quem é o sujeito da oração e a resposta é uma piada, né? Na verdade, é uma crítica direta a alguém de forma humorística, tá? Então, preste atenção para não cair na pegadinha. Localiza o verbo da oração, pergunta quem, que vocês vão saber quem é o sujeito da oração, tá? Bom, tem feedback, tem tudo explicadinho lá depois, o porquê dele ser o sujeito, tá certo? Bom, gente, olha só. Então, vocês vão agora lá no Google Forms, vocês vão fazer a atividade. Prestem bastante atenção. Lá eu não coloquei e-mail. Então, e também coloquei, vocês vão ver a resposta com feedback e tudo lá na atividade. Então, assim que vocês terminarem de fazer a atividade, vai aparecer um botãozinho, ver o resultado, ver resposta, acho que é uma coisa assim, tá? Você vai clicar nesse botãozinho, ele vai abrir a sua prova corrigida com a nota. Gente, não se preocupem com a nota, tá? Eu quero que ou se preocupem na questão de entender que precisa estudar mais, tá? Eu ia deixar sem nota, mas eu resolvi deixar com a nota que era para vocês se autoavaliarem. Então, vocês podem responder mais de uma vez, não travei isso para responder uma única vez, então fiquem à vontade, tá? Logo abaixo do botão responder de novo, ver a resposta, você pode responder de novo ou simplesmente sair, entrar, clicar no link de novo que vocês conseguem fazer, tá bom? Não se esqueçam de escrever o nome de vocês, porque se vocês não colocarem o nome, eu não tenho como saber quem fez e quem não fez, tá certo? Estudem, tá? Estudem, essa é a nossa última atividade antes da semana de provas. Vocês têm bastante vídeos aí de revisão. O único assunto que eu não fiz a revisão com vocês e não coloquei na atividade foi concordância verbal. Então, eu aconselho que esse assunto vocês assistam a videoaula do livro que a gente trabalhou, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui. Um beijo, gente. Tchau, tchau.